pelo tempo de 35 minutos. Minutes, Ms. Goodwin. Good afternoon, everyone. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde. Boa tarde. Que gentil. I'm very happy to be Estou here muito this feliz de afternoon, estar hoje à and tarde aqui certainly com want to vocês thank e, com certeza, eu gostaria de agradecer for inviting me a to come to this very a deputada important Rosiane, que me convidou para participar de um evento tão importante. Eu também estou muito feliz de fazer parte desse painel tão maravilhoso. Estou aguardando os comentários e as perguntas de vocês e eu aprendi muito aqui hoje. Então, minha conversa hoje à tarde com vocês vai ser sobre o desenvolvimento e o aprendizado contínuo de professores. Então, eu vou falar sobre os professores que estão nesse programa. E eu vou também focar na preparação internacional desses professores. Mas o professor médio, normalmente, ele já está dando aulas. Então, isso se torna muito importante, ter esse foco também, garantir que esses professores de sala de aula também estejam engajados nesse desenvolvimento contínuo. Então, eu vou começar com uma breve visão geral da minha apresentação e aí depois eu vou compartilhar com vocês o que eu vou discutir em cada um desses itens. Então, o primeiro item, queria compartilhar com vocês alguns conceitos de desenvolvimento de professores, porque como pensamos e como imaginamos que um professor aprende, isso afeta, impacta o seu desenvolvimento. Depois eu quero falar muito brevemente sobre o aprendizado de professores, porque tem havido muitas conversas sobre o que os professores precisam saber. E eu queria compartilhar algumas ideias com vocês que podem ser encontradas na literatura. Depois, algumas descobertas científicas. Então, o que funciona no aprendizado. E quarto, alguns princípios que devem ser a base do desenvolvimento profissional. E eu vou mencionar o que o professor Litt falou, que embora as coisas não possam ser transferidas de um contexto para outro, isso não é muito bom, há muitas ideias boas que servem de base para como as coisas funcionam bem. E isso é perfeitamente transferível, digamos assim. Depois eu quero compartilhar alguns exemplos ou possibilidades e práticas. Então, eu estou tentando segurar o microfone e o clicker. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês são alguns pressupostos-chave que deveriam moldar os conceitos de desenvolvimento de professores, porque nem sempre eles fazem isso. E moldar o que eu acho que é importante e o que a literatura diz que é importante. Primeiro, o foco dessa conferência, desse seminário, é sobre o treinamento de professores. E eu concordo que há muitos aspectos de que ser professor, você precisa ser treinado para ser um bom professor. Mas o treinamento é apenas metade da história, porque treinamento diz que você está seguindo um protocolo específico e que você está implementando esse protocolo fielmente. Mas sabemos que as salas, as escolas e os alunos, as regiões e os estados, todos fornecem ou apresentam muitas variações diferentes de contexto. Então, um protocolo específico implementado com fidelidade nem sempre funciona. Então, é por isso que eu quero falar com vocês sobre o aprendizado dos professores e o treinamento dos professores, para manter os professores em linha. Não é simplesmente seguir as ideias de alguém do que seja bom, mas os professores aprendendo a tomar as decisões sobre o que é apropriado. Depois, professores
professores como profissionais. Então, o minuto que que começamos a pensar nos professores como profissionais, muda a nossa visão do seu trabalho, muda a nossa visão da sua preparação, muda tudo. Então, até que nós possamos manter esse conceito de professores como profissionais, até esse momento nós ficaremos muito longe dos nossos objetivos do que discutimos hoje de manhã. O que separa um profissional de uma pessoa que não é um profissional? Muito frequentemente tem a ver com credenciais, educação, tem a ver com o ambiente de trabalho, tem a ver com o tipo de trabalho que você faz e, normalmente, trabalho mental e não apenas manual. E isso nos deixa manter em mente quando eu digo assim que os professores como profissionais são um conceito básico no desenvolvimento de professores. E também o aprendizado é para uma vida inteira. O aprendizado é vitalício. Então, professores como profissionais, professores que estão aprendendo, se engajam nesse aprendizado para o resto da vida. Então, qualquer profissional sempre deve querer melhorar sempre. Um bom profissional sempre quer estar adiante do que está acontecendo no seu setor. Esperamos que qualquer profissional que tenhamos nas nossas vidas, um médico, um advogado, não fique parado em práticas de 3 décadas. Não. E o mesmo se aplica aos professores. Ok. Então, quando a gente falar sobre aprendizado de professores, o que exatamente eu quero dizer com isso? Ou o que a literatura diz que isso significa? Então, eu vou dar para vocês algumas ideias diferentes, de diferentes acadêmicos, e não vou gastar muito tempo falando nisso, mas vou compartilhar algumas ideias brevemente. Então, eu não espero que você consiga ler esse slide, mas eu quero mostrá-lo como um todo. Então, o Feynman e Nemser, de 2001, fala sobre as tarefas de dar aulas, o que os professores têm que fazer em 3 estágios da sua carreira. Então, o primeiro estágio, o professor iniciante, e o Ira discutiu esse professor hoje. O segundo estágio é de indução, quando a pessoa entra na profissão. E quais são as tarefas mais importantes nesse estágio? Estão aí listadas. E depois, o desenvolvimento profissional contínuo. E eu vou me focar nessa terceiro estágio. Então, novamente, eu não vou falar sobre todos os itens, mas eu queria ressaltar algumas palavras aqui que eu coloquei em negrito. Estender, expandir, aprofundar, refinar, fortalecer e expandir. Então, o desenvolvimento profissional contínuo, ele foca na construção de forças, ele estende, ele expande, ele enriquece, ele aprofunda uma coisa que já existe. Não é simplesmente apagar tudo e começar de zero. Não. É aprender por cima do que eu já aprendi. Ou melhorar. Então, Melanie Cochran-Smith e a Susan Lytle, eles falam sobre conhecimentos para o conhecimento. E eles falam de 3 conhecimentos. Então, conhecimento formal para dar aula. A maioria de nós conhece isso muito bem. São as teorias, as estratégias, os métodos. São as matérias propriamente ditas. É um tipo de conhecimento formal que os professores recebem muito frequentemente da sua preparação e de universidades. O segundo tipo de conhecimento é chamado de conhecimento em ensino ou no ensino. São o conhecimento que eles desenvolvem na prática. Não simplesmente acertos e erros ou erros e acertos. Não é simplesmente o conhecimento que seja replicável ou conhecimento que um observador possa adquirir, mas é o tipo de conhecimento que o professor propriamente dito reflete sobre isso e pensa sobre isso para que nós possamos desenvolver a sabedoria ou ações sábias. Então, você pode replicar suas próprias práticas, nas suas próprias práticas, o que vale a pena, o que é significativo, porque você refletiu muito tempo sobre isso. E, por último, nós temos o conhecimento de educação. E isso é conhecimento de pesquisa, não apenas pesquisa feitas por pesquisadores na universidade, mas não, na sala de aula, envolvendo os professores.
Então, o meu próprio trabalho falou sobre os domínios do conhecimento para o ensino e, muito rapidamente, nós temos o conhecimento pessoal. Eu sei que há conversas, eu já tive conversas sobre isso, mas algumas pessoas estão preocupadas sobre o tratamento aos professores, diferentes tipos de alunos com históricos diferentes. Há muita preocupação sobre equidade e justiça. Há um foco maior em garantir que todas as crianças recebam a educação que eles merecem e começa com o conceito de justiça, equidade e que a professora ou o professor traz para a sala de aula. Então, esse conhecimento pessoal precisa ser estudado. Além disso, nós temos o conhecimento contextual, que eu já mencionei antes, que cada cenário é diferente, cada sala é diferente, cada sala apresenta desafios diferentes. Mesmo que você esteja dando aulas na mesma escola há 20 anos, cada ano você tem novos alunos na sua turma. Então, você tem que revisar o que você está fazendo. O terceiro, o conhecimento pedagógico é o mais conhecido por todos nós, e eu vou adicionar só uma coisinha. Não é o conhecimento que os professores recebem de outros e entregam para os alunos, mas é o conhecimento que os professores criam. Então, eles são fazedores ou criadores do currículo. O conhecimento sociológico está relacionado a tudo que é importante no mundo. E é difícil a gente lidar com isso. Racismo, sexismo, discriminação, pobreza. E tudo que nós precisamos fazer é ligar a televisão e assistir o jornal para a gente ver. E temos que fazer um grande trabalho nas nossas escolas. E nem sempre fazemos um bom trabalho. E o último é o conhecimento social. E fala sobre justiça, fala sobre ter voz na sala de aula, para que toda criança e todo professor seja um membro completo da comunidade de aprendizagem. Então, o último que eu vou compartilhar com vocês são o Conselho Nacional de Padrões de Ensino. Então, esse Conselho Nacional, ele é como se fosse um conselho de professores. E eu acho que muitos de vocês conhecem esses conselhos. Então, só para olhar na linguagem das proposições aqui, eles nos ajudam a expandir a ideia de conhecimento, ensinar além da matéria. Então, a matéria é só uma parte, um pedacinho do que um professor profissional deveria saber e ser capaz de fazer. Então, essa ideia de profissionalismo, comprometimento com as crianças, se houver um foco especial, não apenas o amor pelas crianças, mas foco no seu aprendizado, foco no ensino, foco na prática, foco nas comunidades de aprendizado, na matéria. Ok. Então, eu não diria que há milhões e milhões de pesquisas, mas ou no que seja bom desenvolvimento profissional, mas há suficiente para nos dizer que há algumas coisas que nós precisamos nos preocupar com essas coisas. E, de fato, muitas vezes, essa pesquisa nos diz que a gente não deveria estar fazendo isso. Então, eu vou compartilhar algumas coisas em relação a isso. O primeiro, que quando se trata de desenvolvimento profissional, como vocês podem ver neste slide e neste gráfico, mais de 90% do desenvolvimento profissional é feito em workshops, em oficinas. É uma estrutura muito familiar para todos nós. A pesquisa demonstrou várias e várias vezes que esse formato é ineficaz, não é eficaz. E já sabemos disso há décadas e continuamos a promover workshops. Precisamos parar de fazer isso. Não apenas a pesquisa diz que esses workshops de uma semana, eles não são eficazes e eles não são eficazes porque eles são fragmentados. Eles são de curta duração e são normalmente didáticos. É por isso que a foto que eu escolhi aqui é uma pessoa falando, porque é assim que o desenvolvimento dos profissionais normalmente é feito. Então, quando os professores recebem treinamento bom, bem feito, eles precisam de pelo menos 50 horas ao longo de 6 meses a 1 ano para que aquele aprendizado entre em suas cabeças. Então, pensem na última vez que vocês aprenderam alguma coisa. Alguém te contou e você, tadã,
agora eu sei fazer isso de uma forma maravilhosa, da próxima vez você já era um expert? Não, mas a gente espera que os professores façam um workshop, enchem a cabeça deles com informação e que eles automaticamente aprendam. Então, a Linda chama isso de spray e ore. Então, faça um spray de conhecimento e ore para que tudo funcione. Spray and pray. A Linda sempre tem ótimas coisas para falar que são muito engraçadas, mas são muito profundas também, né? Então, a maior luta para todos os professores é a implementação. Muito frequentemente, os professores são vistos como pessoas resistentes, mas isso não é justo, porque eles se comportam, às vezes, de uma forma que é a única forma que eles sabem. Como é que você se comportaria? Eu sei que eu já estive nessa situação. Você ouve as coisas várias e várias vezes e não é relevante para o que você está fazendo. Ou te falam várias e várias vezes, você deve estar fazendo isso, mas não há nenhum reconhecimento do que você já faz. Então, essa ideia de implementação, ela é crítica para o bom desenvolvimento profissional. E, de fato, as pesquisas mostram que poucos estudos, um estudo mostrou que 27 tipos de treinamento são necessários para que um professor se tornasse um mestre de uma certa habilidade. Eu acho que 20 seria até pouco. O que vocês acham? Então, dado que não devemos fazer, quais são alguns princípios-chave por trás do que nós queremos fazer? O que queremos fazer? Então, há dois princípios ou conjuntos de princípios, e o primeiro foca na pessoa. E a pessoa, nesse caso, é o professor ou a professora. Primeiramente, o bom desenvolvimento profissional trata professores como aprendizes ativos. Eles não são passivos, eles não só vão sentar lá e ouvir, eles vão ficar ativamente engajados, trabalhando, instruindo, criando, elaborando e pensando. Então, se você empodera os professores para serem os pensadores que eles já são, você vai ficar surpreso com os resultados de uma conversa com eles. Mas, muito frequentemente, a gente só foca em contar, falar, do que perguntar. Então, a gente foca em consertar contra convidá-los. Então, há muitas coisas que a gente faz com a melhor das boas intenções, mas eles não solucionam os problemas. Então, o desenvolvimento profissional também engaja os professores de forma colaborativa e há muitas pesquisas que falam sobre comunidades de aprendizado e essas comunidades de aprendizado, elas ativam esses professores. Eles podem fazer os professores se focarem nos reais problemas, que eles podem lidar com aqueles problemas. Então, muito frequentemente, nós nos focamos no especialista lá de fora. Eu sou lá de fora para falar o que os professores têm que fazer, mas, na realidade, os professores vivem dia a dia nas suas salas, nas suas escolas, eles sabem quais são os problemas. Eles têm ideias de coisas que irão funcionar, eles têm criatividade, eles têm imaginação, mas normalmente não há espaço para essas pessoas. A coisa boa também sobre as comunidades de aprendizado é que os professores podem se tornar mentores uns dos outros. Então, por exemplo, no desenvolvimento profissional, se você tiver uma comunidade, você pode pedir para alguém ir para a sua sala, fazer uma apresentação, mas internamente você tem mentores, instrutores, para garantir a implementação daquela nova ideia. E, finalmente, o desenvolvimento profissional bom reconhece que os professores já vêm para a gente cheios de coisas, cheios de experiências, cheios de histórias. Eles vêm cheios de observações e cheios de ideias. Então, uma pesquisa foi bem clara que os professores aprendem melhor de outros professores, porque eles confiam mais que outros professores saberão, primeiro, o que eles estão falando, letra B, o que eles já experimentaram, o que eles estão falando. Então, o diálogo pode ser muito mais autêntico.
O segundo conjunto de princípios foge da pessoa ou do professor ou da professora. É claro que os dois conjuntos estão interligados, mas o segundo conjunto foca na estrutura e no trabalho do professor. Então, primeiramente, o trabalho precisa estar inserido nas práticas educacionais, não deveria ser separado das práticas educacionais. Então, independente do que seja apresentado, a primeira coisa na pauta é fazer uma conexão, ajudar os professores a formarem essa conexão, para que aquele trabalho seja frutífero. E também é mais bem apresentado na matéria. Então, enquanto há muitas estratégias genéricas e métodos genéricos para o bom ensino, ainda precisamos traduzir isso para ciências, para matemáticas, para os estudos sociais, para que os professores, eles próprios, possam se engajar em fazer esse encaixe entre o conhecimento geral e o contexto específico. Então, qual é o oposto de fragmentado? É longo prazo, contínuo apoio. Então, o desenvolvimento profissional mais bem-sucedido que eu já encontrei, eles colocaram o professor no centro, eles trabalharam a partir das perguntas dos professores e eles trabalharam com o passar do tempo por um longo prazo. Então, dois conjuntos de professores, diferentes conjuntos, mas eles trabalharam durante um ano inteiro. E nós tínhamos reuniões uma vez por mês, e os professores identificavam questões que estavam sendo um problema na sua escola sobre a avaliação. Aí eles fizeram a pesquisa, criaram soluções, o trabalho foi sensacional. E certamente foi muito bom que eu pudesse participar disso tudo. E a coisa interessante sobre isso, sobre essa experiência, é que no início os professores diziam para mim, o que a gente está fazendo? Porque eles queriam que eu desse todas as respostas. E eu falei, eu não vou te dar nada. Porque tudo que eu te der vai para o estante e nunca mais você vai pensar nisso. Então, você pode ir na internet, usar o Google, há muitas coisas lá. Eu não quero aquelas coisas da internet. Eu quero que você use o que nós temos para que você possa fazer boas coisas para os seus alunos. Ok, a terceira coisa. Então, teve uma conversa hoje de manhã sobre boas práticas para os alunos e como poderíamos nos engajar em bom ensino para que eles possam ver bons modelos. Bem, o desenvolvimento profissional também deveria envolver os professores em bom ensino. Muito frequentemente a gente faz o que eu estou fazendo aqui. Olha, colaborem, conversem uns com os outros, mas tudo que eu estou falando é falando sobre isso. Então, muitas das salas de aula nas universidades, e eu vejo isso nas universidades, meus colegas são maravilhosos, mas eles estão falando sobre trabalho em grupo, mas eles nunca engajam seus alunos em estudos em grupo. E vou falar sobre o nosso programa em relação ao programa do IRA, mas eu vou compartilhar isso com vocês mais para o final. Então, tudo que dissermos que os professores deveriam estar fazendo, nós deveríamos estar fazendo. A gente deve estar fazendo o que a gente está falando sobre o que a gente está fazendo. E, por último, um bom desenvolvimento profissional encoraja as escolas e os professores a terem iniciativas, inovações, criarem projetos, encoraja a ter ideias que são derivadas ou movidas pelo esforço de desenvolvimento profissional. Então, qual a pior coisa que pode acontecer se alguma coisa foi feita e não funcionou? Mas que bacana que é tentar uma coisa nova, ter o comprometimento, estar envolvido com uma ideia, mesmo que ela falhe. A realidade é a seguinte, que a falha ou falhar leva a sucesso mais tarde. Faz parte de uma jornada, parte de um processo em direção ao sucesso. Eu tenho um colega que ele costumava trabalhar no Instituto Nacional de Educação, e eu acho que agora ele está na Suíça, em Zurique. E ele falou sobre falhas produtivas. E a gente não permite
permite isso. A gente não permite falhas nas escolas, para professores. Tudo tem que ser perfeito. Só tem uma resposta correta. E o mundo real não é bem assim, é muito mais complexo. Então, a gente tem que criar oportunidades para as pessoas se envolverem nas falhas para poderem aprender. Okay, just some ideas for Então, essas practice. são apenas algumas ideias para práticas. In view of time, I want to be sure just to Por causa do share a couple tempo, of eu quick só vou ideas. compartilhar So algumas there are ideias bem two sets rapidamente. again. The Então, first set dois is conjuntos around professional delas. learning O primeiro communities. é And sobre it is a comunidades term that is de used aprendizagem frequently, profissional. quite often E without great muito definition. frequentemente So elas we não têm use muita it in the field as definição. if Nós everybody knows what we're talking about, but usamos sometimes mais we ou menos no don't. We have contexto de different notions of it. todos conhecem o que So, nós in a estamos nutshell, falando. a professional learning community Essas brings comunidades, together elas professionals juntam in order to profissionais solve problems para and resolver learn problemas e pretty aprender basic. juntos So uns certain com os outros. kinds of learning communities, Então, can essas be comunidades, structured, elas and podem there's a lot ser in the literature that might estruturadas be helpful e tem to you. muita literatura que One pode thing that I've que certainly pode used ajudar with both nisso. pre-service Delas, and in-service, nós teachers very nós successfully utilizamos is com what's o pré-serviço e called dentro do or serviço inquiry to action groups. nós And this is where usamos teachers os identify iTags, a common teaching problem em que that eles perplexes them identificam in their school, membro in their grade dentro level, or in da their escola ou então And dentro what da they seek to classe, do e aí o que then eles is procuram to fazer engage é in engajar i.e. research, e to fazer collect uma information pesquisa and para data coletar through informações e observations, dados through talking to students, de so looking at observações, students' work. There are de many conversas different ways com in os which data can be alunos collected e in várias order formas to também como be os dados podem ser informed coletados about para que eles what's sejam happening, informados sobre in o que order to está propose acontecendo a e solution para que and eles then to proponham act upon it, and then soluções see how it para works. tomar atitudes depois disso. Grade level teams, pretty self-explanatory. I'll Também skip that temos over. But I wanna essas talk a little bit equipes about de mentoring and share with nível you, de nota. Vou pular isso e again, também quero long, compartilhar agora com complicated, vocês diagram. This esse is from Singapore, diagrama bem National Institute of complicado. Education. É do And, Conselho de I've been Educação de fortunate enough, Singapura. as part of a study Eu that's fiz parte de um sponsored by estudo SCOPE, que the center foi that Ira is going to be directing patrocinado pretty pela soon, as well SCOPE, as the National Center for Education and Economy. também And pelo we've been Centro looking Nacional as de a Educação e team at Economia several high-performing também, jurisdictions around the world. olhamos And para one of them várias was Singapore. jurisdições de And educação no I'm here to mundo. tell you, E eu another estou one aqui was para Finland. dizer, So I'll o talk outro about é na Finland and Finlândia. Singapore Eu vou falar simultaneously. ao mesmo tempo sobre a In the Finlândia e 1990s, sobre Singapura. Nos Finland's anos education 90, system o sistema was, da Finlândia de as one person educação, put it, in the como toilet. alguém falou, So estava it's not as if, no they've always banheiro, been estava great. muito They ruim. were actually pretty bad. Elas estavam But in the uma situação 90s, they muito made a ruim. E national nos anos concerted 90, effort eles fizeram to engage um in esforço long-term concentrado education para reform. fazer uma And we reforma all educacional know de what the longo results prazo. of E that todos have sabemos been. quais são os resultados Singapore, disso. same story. A Singapura, I come mesma from história. Singapore. Eu I venho can de tell you from my own Singapura e eu posso experience, dizer we pela had minha terrible própria schools. experiência. Nós tivemos Terrible. Everybody escolas fought terríveis. to get into the best Todos schools that were lutavam just para a entrar nas handful. melhores And if you were escolas not e eram só lucky, apenas algumas you ended pessoas. up in a E government se school você não that was tivesse pretty sorte, bad. você terminava numa Things escola improved, governamental. but it was not until As coisas 1997 melhoraram, mas when our não prime até minister at the 1997, quando o nosso time primeiro-ministro na decided on época thinking schools decidiu learning nation as the mantra pensar for na, reform for Singapore. na escola como And that reform uma movement has been nação going on till de this aprendizagem. day. E And essa thinking reforma school was está about acontecendo desde então. making sure E that o negócio com a schools were not escola places era of drill, se assegurar que but a of escola não thinking era and learning, um lugar and that teaching would be a thinking profession, e just like any um other. lugar para The first thing that repetições he de did was he séries. raised the salaries A primeira coisa for que foi teachers feita é que to o be commensurate salário with lawyers, dos professores fossem aumentados para ser comparáveis a lawyers, advogados, engineers, and someone engenheiros else. I don't e remember. alguém But mais, other não people, lembro. other professionals Outras who had, profissões que bachelor's tinham degrees and required bacharelados university e study. But that was precisavam only step one. do The nível rest of it de was universidade. creating a O resto system foi criar of um teacher sistema support para that, apoio aos professores que entice people to the profession and also keeps them que, in the profession. que So our incentivasse as conversation this pessoas morning a was about participarem da bringing people in, profissão. and my conversation E now aí is a about minha keeping them conversa there. I hoje will em tell dia you one é story manter that essas is very pessoas sweet lá. E vou from falar a uma Singapore das story, histórias and que that é is at the muito very beginning, muito doce essa when folks história. come Foi in bem no to começo, pre-service, quando as pessoas preparation, chegaram nesse senior serviço de teachers, preparação, in Singapore, os professores that formed the Academy for dos Singapore anos Teachers finais have da a ceremony, educação, eles and it's called tinham the uma Compass cerimônia Ceremony.
que era a And in that cerimônia de ceremony, a senior compasso. teacher gives a E brand aí new um student desses a compass. professores And deram that is symbolic compasso of the para student's moral compass uma, for the important desculpe, uma work bússola that they're para gonna do. dos alunos. That is how they start E aí their foi aí preparation. que, a partir desse momento When que they eles finish começaram a their preparação, quando eles they have an investiture terminaram ceremony a where they preparação, swear an oath, eles fizeram um just like doctors juramento, do, como to os médicos uphold the fazem, well-being para of children, assegurar o communities, bem-estar das nation, crianças, and comunidades, also the nações profession. e também da So there's a profissão. long story more Então, beyond that, essa and there's história plenty é to muito read, but longa I e tem don't várias have coisas enough a time, serem lidas unfortunately, to tell you nesse about that tema, today. mas não tenho tempo de falar tudo para The vocês. other set of O outro professional conjunto development kinds de of activities focus on desenvolvimento da teacher inquiry or profissão teacher research. é sobre And I will share pesquisa, with you just one, sobre, and that is descriptive child reviews. And that is something sobre that we actually professores, do e with uma das our coisas que nós pre-service fizemos students, and that practice carries through essa prática into, obviously, their foi in-service work. continuada And descriptive dentro do child reviews involve serviço. a teacher E presenting a essas child pesquisas as a case envolviam to other um teachers professor in apresentar her or uma his criança school, como um for the caso purpose para os outros of professores da understanding the escola, child, getting para other que perspectives eles and opinions, entendessem a sharing out criança, loud problems, compartilhar seus as well as problemas, progress entenderem that the seus child has problemas demonstrated e in order to invent, todas as in questões order que to a be criança able havia to, apresentado. create and develop E assim curriculum and instruction that eles is conseguiam particularly desenvolver um appropriate, currículo que for fosse that child. adequado para essa criança em específico. I have about 40 seconds. Eu tenho cerca de So I'm 40 gonna segundos, I'll então take eu a minute and vou 40 seconds, eu and vou I won't levar talk 1 about minuto this e 40 much. segundos e eu But vou again, falar to say nada that mais que isso. Mas eu there was gostaria a só de speaker this dizer morning, que tinha Priscilla um Cruz, who palestrante talked about the fact essa that manhã, a there is Priscila not Cruz, que enough falou que staff não for all tem the staff staff development that needs suficiente, to não happen. tem And I'm here to capacitação say that the suficiente. E staff eu might be gostaria de under dizer our very que noses in schools and o classrooms pessoal, themselves. os professores Every podem school estar has an abaixo dos amazing nossos teacher. narizes. Every school Toda can escola point tem to someone professores who maravilhosos e is, todas as expert, escolas the podem master, the indicar mentor, etc. professores We need to be e building those mestres teachers into que sejam teacher maravilhosos. leaders Nós temos who que can then construir carry essa those carreira effort. desses professores para que eles Singapore is sejam another líderes. story that has Então, outra multiple história pathways, que for tem leadership, várias and they are university-based, vários school-based, and caminhos. ministry-based. Glad to talk further, Eu anyone who com is certeza vou interested. ter So, muito a I'll adicionar end se my vocês talk quiserem by saber just mais. sharing again Eu 3 vou só pillars compartilhar 3 for pilares strong, agora para productive, and engaging professional development for desenvolvimento de continuous de teacher profissão learning. forte e Effective teacher engajado. leadership, of course, effective administrator leadership. Claro que é Professional development that is necessário actually uma connected to the work liderança that teachers do, com administração and professional efetiva. learning communities. I thank you very much. Então, muito obrigado. Agradeço a exposição da vice-reitora, Anne Lin,